No resumo diário de A Viagem, você verá Dinah sentir a presença de Alexandre e se entregar a um desespero que pode custar sua vida. Enquanto Andressa enfrenta Tainá e descobre uma gravidez que muda tudo. E no final, o espírito vingativo de Alexandre promete arrastar Dinah para o além, num clímax de arrepiar. Agenor diz a Zeca que está desconfiado que Lisa anda aprontando, mas jura que vai dar uma lição de moral bem dada na filha, que ela nunca mais vai esquecer. O músico, então, comenta que não está entendendo nada, pois tinha absoluta certeza de que sua irmã era maluca por Theo, e se recorda como a moça ficou depressiva quando os dois brigaram da última vez. O motorista diz que a cabeleireira deve ter sido envenenada pelas colegas do salão, mas lembra que Theo vai levar a filha para morar com eles depois do casamento e a garota deve ter se ligado que vai ter que criar a filha dos outros. O sujeito ainda levanta outra hipótese e diz que, talvez, Lisa tivesse ficado balançada pela condição financeira de Igor, e ainda comenta que, se aquele for o motivo para a filha ter aprontado, cala sua boca. Para completar, Agenor ainda afirma: agora, Zeca, se eu descobrir que ela trocou um cara com um bom nome na praça por um vagabundo qualquer, ela vai se ver comigo, porque o Theo, quer dizer, o Dr. Theo é formado, tem um bom nome, e, além disso, você sabe, Zeca, ele tem um coração de ouro, tem um coração desse tamanho. Eu posso dizer, eu tenho provas. Zeca não se convence, e defendendo a irmã, garante que Lisa jamais trocaria Theo por outro cara. Mas Agenor insiste na sua opinião, e ainda conta que o arquiteto terminou com a namorada na sua frente. O músico, interessado no assunto, quer saber o que a irmã falou a respeito, e Agenor responde: a Lisa, você sabe como é que ela é. Inventou uma história aí, quer dizer, o Igor estava querendo alugar a Galeria da Finada para fazer uma exposição, e que tinha que ser apresentada a Carmen. Sabe como é? Sua irmã é muito inteligente, muito viva, esperta nessas horas, não? Zeca, então, resolve perguntar pela amiga e o motorista acaba se dando conta que a moça saiu com o escultor e ainda não voltou. Só que Carmen, na verdade, está na casa de Alberto para contar aos médicos que a situação com Lisa e Theo está piorando de novo e conta o que vivenciou na casa da amiga. Chateado, Alberto reitera que a única coisa que podem fazer é rezar e pedir muito a Deus por Alexandre e comenta: não tem médico, não tem tratamento, não tem remédio, não tem nada. Era preciso que o Theo admitisse a verdade, aceitasse ajuda, mas, não sei. Um dia desse até me ocorreu, sei lá, colocar o problema para o pai da Lisa. Carmen se assusta com a ideia do médico e alega: imagina, nem pensar. O seu Agenor é um homem ignorante? Ele ia acabar espalhando para todo mundo que o Theo estava maluco. Não dá. Igor encontra Bia perto da galeria da afinada tia da menina, que fica feliz da vida ao ver o amigo por ali. Ele explica que está preparando uma exposição e vai ser ali, naquele local. Johnny aparece e diz a Bia que os dois precisam conversar, mas a garota avisa que se for algum recado de tato, é melhor o jovem não perder seu tempo. Johnny avisa que não é disso que ele quer falar, mas garante que é um assunto do maior interesse da menina, e por isso os dois precisam conversar em particular. T-Point. Bia resolve tirar a limpo a situação e Johnny confessa que o recado que ele tem para dar é de Ismael. Alguns momentos mais tarde, Beatriz pega o ônibus para a Pavuna, sem dizer a ninguém para onde está indo. Na casa da falecida, Maroca corre atrás de Patty, tentando pegar o colar que Dinah deu para a filha. Estela aparece e pede à sobrinha que devolva a joia, mas a menina se recusa e a mulher decide pedir à mãe que deixe a neta em paz. Maroca continua reclamando da vida e comparando as filhas, ferindo mais uma vez os sentimentos de Estela, quando põe Dinah mais uma vez no pedestal. Estela desce furiosa e encontra Raul, que resolve criticar a irmã, dizendo que Maroca tem razão, pois criança precisa de limites e coisa e tal. Mas decide cutucar a onça com vara curta e comenta: eu sei que dar limite não é a sua especialidade, mas você precisa educar a Patrícia. Mamãe está muito velha para ficar ouvindo o desaforo de Neto. Furiosa, a mulher mete as mãos na cintura e responde: e você acha que tem autoridade para me dizer como eu devo ou não agir com a Patrícia e com a minha mãe? Você não sabe nem dirigir a sua vida, Raul. Não me enche. Os dois começam a discutir por causa de Dinah, até que Maroca aparece e dá a maior bronca nos filhos, dizendo que os dois parecem dois loucos, lembrando da falta que Dinah está fazendo ali. No além, Júlia convida Dinah para assistir uma palestra e conta que Otávio não estará presente, pois ele está trabalhando em outro setor, recebendo as pessoas que estão chegando da Terra. Dinah encontra Natália e seu irmão e tenta convencer Paulo a ir à reunião, mas o rapaz não aceita que morreu e vai embora. Porém, Dinah acaba recebendo um elogio de Júlia, que diz que, apesar de não ter conseguido convencer Paulo, valeu a intenção. Bia chega vendada aos esconderijos do pai, auxiliada por Regina, mas, assim que ela aparece, Ismael começa a conversar com a filha,
que tira o pano que tapava seus olhos, para ouvir melhor o que seu progenitor tem a dizer. Se fazendo de coitado, o sujeito diz: Oi, minha filha, não reconhece o seu pai? Eu tinha certeza de que você vinha, Beatriz. Foi preciso essa mudança, minha filha. Desde que você sumiu, a polícia não me larga um minuto. Até tiro eu levei. De lá para cá, eu só tenho fugido o tempo todo, Beatriz. Mas não fala nada, Beatriz. Até seus pensamentos podem ser perigosos. Assustada, a garota quer saber onde está e comenta: Eu peguei um ônibus. Aí eu parei no subúrbio. Me colocaram dentro de um carro. Aí vendaram meus olhos. Eu fiquei rodando e vim parar aqui. Ismael resolve abraçar a garota, dizendo que estava morrendo de saudades, mas sabe que ela voltou a viver com Estela. Bia conta que foi para a casa da mãe quando Diná morreu, e Ismael aproveita para afirmar que ele, aos contrário, está vivo e pronto para se vingar. No além, Diná segue empentelhando Samuel, pedindo para voltar e ver a sua família. Pela enésima vez, o cara explica que ainda não é o momento, pois ela precisa se preparar antes de voltar à Terra, ou vai acabar atrapalhando a vida dos seus entes queridos. Carlota aparece interrompendo a conversa entre os dois, e a palestra da garota começa, com ela explicando que o nosso lar é uma das muitas instituições que compõem aquele plano em que vivemos, e ainda diz: existe um plano imediatamente superior à Terra que nós chamamos de umbral, porque ele é de fato o umbral, uma porta que os espíritos têm que transpor para atingir esferas superiores. É o lugar que as religiões chamam de purgatório. Agora é a vez de Samuel expor seus ensinamentos. O rapaz então diz: por isso todos que estão aqui devem agradecer a Deus por terem superado esse plano inferior, que nas suas zonas mais profundas é chamado de inferno na concepção religiosa da Terra. E para que se viva melhor aqui, é preciso compreender algumas normas e algumas leis de relacionamento espiritual. Júlia, por sua vez, completa: e que Deus nos ajude neste momento para bem compreendermos essas leis. Leis de amor. Leis que nos abrirão o caminho iluminado das esferas superiores. No salão, Fátima precisa atender alguém na academia que fica no andar de cima e pede a Agenor para cuidar do caixa. O cara fica todo satisfeito ao ver a caixinha cheia de dinheiro, mas acaba descobrindo o livro caixa da mulher e se dá conta que ela está toda endividada. Nesse meio tempo, Raul, que está no escritório de Theo, está furioso com o bolo que levou da esposa. O arquiteto avisa aos amigos para não entrar no jogo da sogra e manter a cabeça fria. Porém, o corretor de imóveis não consegue se acalmar, e Theo resolve dar a morta para o cara, dizendo: a Andressa está zelando pelo que é dela, rapaz? Calma. Aliás, pelo que é de vocês dois, só isso. Furioso, Raul diz que quer que o negócio da sogra exploda junto com ela, e ainda avisa que vai acompanhar o amigo até a casa de Lisa. Mas Theo confessa que prefere ir sozinho e manda o cara esperar pela esposa ali mesmo no escritório. Andressa, por sua vez, que não conseguiu se livrar da mãe o dia todo, chega em casa furiosa e reclamando de tudo e mais um pouco. Guiomar tenta animar a filha, dizendo que elas ainda vão conseguir comprar o tal cavalo, pois quer ver a moça montada no campeão brasileiro de marcha. Nesse meio tempo, Teodoro encontra Lisa e tenta se desculpar pelo ocorrido, confessando seu ciúme de Igor e coisa e tal, mas Lisa decide deixar bem claro que o escultor só apareceu na sua casa para conhecer Carmen, pois vai expor na galeria dela. O arquiteto, então, pede à namorada que conte exatamente o que foi que ele disse, alegando não se lembrar de nada, e a cabeleireira conta que o rapaz a chamou de traidora, afirmando que ela tinha arrumado outro homem. A moça ainda diz que seu pai ouviu tudo e agora cismou que ela tem outro cara em sua vida. Ela ainda diz que o motorista também acredita que o rapaz fez o que fez no dia anterior, porque descobriu tudo e estava furioso. Theo então diz não aceitar que o sogro fique pensando aquilo de sua própria filha, mas Lisa explica que é melhor o rapaz não conversar com seu pai, pois acha melhor deixar a coisa do jeito que está. E, momentos mais tarde, na casa da falecida, enquanto Theo se diverte com a filha, Maroca aparece, pedindo a Estela que dê um jeito em seu cabelo. Com toda a paciência, a mulher se dispõe a atender o pedido da mãe. Bia chega aos apartamentos e Estela quer saber por onde a filha esteve, alegando que já é tarde e coisa e tal. A menina dá uma desculpa qualquer, mas Estela fica desconfiada. Maroca começa a reclamar, dizendo que Diná está fazendo muita falta e ainda grita com a filha, alegando que ela a machucou. Theo decide se meter, mas antes pede a Bia que vá jogar videogame com Patty, e Estela aproveita para comentar que achou a filha muito nervosa. O rapaz avisa que vai ficar de olho na menina, mas Estela resolve dar uma bronca na mãe, dizendo que ela não pode falar daquela maneira sobre Diná na frente da netinha. Maroca não cala a boca e diz: Ô Theo, você sabe o que eu faço todas as noites? Eu rezo para Deus. Eu peço a ele para me levar para junto da Diná. Você sabe que até a sua filha deu para gritar comigo agora? Estão mimando demais essa menina. Ela está ficando insuportável. Uma malcriada, teimosa.
Acho bom você casar logo e levar sua filha para morar contigo. Ah, meu Deus, que falta tremenda que me faz a Dinah. Me dá essa escova aqui, que eu já vi que desse mato não sai coisa nenhuma. Stella aproveita que está sozinha com o ex-cunhado e confessa que a coisa está difícil demais. Em seu quarto, agarrada à fotografia da filha, Maroca está em prantos, enquanto no além, Dinah diz a Otávio que precisa ver sua mãe, porque sabe que ela está sofrendo muito. André aparece e a mulher conta por que está angustiada, mas o mestre avisa que, para ajudar Maroca, ela precisa aprender a rezar e confiar em Deus, pois assim vai poder sempre socorrer a vovozinha através da prece. Otávio tenta interceder e André então responde: a possibilidade de ver a sua mãe só depende de você, Dinah. Você não pode se abalar a cada pelo que chega da terra. Saia desse confinamento. Saia. Milhões de pessoas por dia perdem sua vida lá na terra e a vida de seus entes queridos. Não prometa nada. Eu vou repetir o que eu já disse. Aprenda a rezar, a acreditar em Deus, aproveitar as suas experiências. Dentro em breve, eu vou dar uma notícia que vai te fazer muito feliz. Alberto decide dar uma passadinha na casa da namorada, mas Stella, nervosa, pede aos médicos que ele converse com Maroca, pois ela não está aguentando mais a ranzinzice da mulher. O doutor pede à moça que ela tenha calma, mas não adianta nada, e Stella, que continua caminhando de um lado para o outro, acaba desabafando e diz que ela está sobrecarregada com tudo o que está acontecendo à sua volta e não está conseguindo dar conta. Alberto tenta dizer à mulher que tem coisa mais grave acontecendo na família e lembra que Theo e Raul estão sendo aniquilados pelo espírito maligno de Alexandre. Stella finalmente se acalma, mas pergunta aos namorados se Dinah não pode fazer nada sobre aquela situação, já que ela também está lá em cima, e pergunta: será que ela não pode falar com o meu irmão? Com o Alexandre? Será que ela não pode pedir para ele parar com isso? Alberto, então, explica que Alexandre não está na mesma dimensão que Dinah e tudo mais, porém Stella desaba e diz que está muito cansada de tudo aquilo. Nesse meio tempo, Adonai resolve ir embora, mas é pego em flagrante por Tibério, que quer saber se o moço ia mesmo embora sem se despedir de ninguém. O rapaz gesticula, explicando que não tem mais nada o que fazer ali, mas Tibério não aceita o argumento e diz que aquela casa ainda é dele. E todos ali precisam muito do rapaz e pede ajuda aos mascarado para cuidar de uma das crianças que está com bronquite. No meio da encrenca, Tibério pergunta aos amigos sobre Carmen, e o rapaz diz que a moça não o ama mais, mas o sujeito diz para ele parar de falar bobagem, pois a garota já deu milhares de provas de seu amor pelo noivo. O cara continua argumentando, dizendo que Carmen só sente pena dele e coisa e tal. Mas Tibério corta o embalo do rapaz e diz: quem tem pena de você é você mesmo. E sabe como é o nome disso? Covardia. Carmen chega na casa do namorado e conta que Theo teve outra crise, mas, ao ver a mala, quer saber quem é que vai viajar. André manda chamar Dinah e Carlota conta à mulher que é uma boa notícia. Ao encontrar o mestre, a mulher acaba descobrindo que chegou o momento que ela tanto esperava e vai poder ver seu irmão imediatamente. Dinah pula de tanta alegria. Dinah confessa estar muito feliz com a notícia dada por André, porém lembra que Alexandre sofreu muito quando estava encarnado. O mestre então explica: o sofrimento geralmente aproxima a criatura de Deus, mas quando o espírito é revoltado, pode transformar-se num sentimento de vingança e destruição. Dinah jura que aquilo não aconteceu com Alexandre e lembra do dia do julgamento do rapaz, quando foi considerado culpado por um crime que não cometeu. A mulher ainda conta: e depois, quando ele estava preso, sempre que eu o visitava, ele estava nervoso, revoltado, com raiva do mundo. Eu o amo agora mais do que nunca. Há uma coisa que eu preciso saber sobre a morte do meu irmão. Todos acham que foi um acidente, mas eu sei que... André completa a frase, confessando que sabe que Alexandre tirou a própria vida, mas avisa a mulher que chegou o momento que vai trazer a ela muita alegria e muita tristeza também. O mestre sai, dizendo que precisa falar com Samuel antes de levá-la até seu irmão. Mas a mulher resolve comemorar com Carlota, que quer saber onde Alexandre está. Dinah conta que André não disse nada a respeito disso, e a mocinha, então, suspeita que o rapaz possa estar no Vale das Sombras e explica: é um lugar terrível, Dinah. Eu conheço, mas se você for com o irmão André, você estará protegida. Dinah corre para contar a novidade a Otávio, que está ocupado tentando convencer um espírito a voltar para a Terra. Assim que o sujeito se libera, ela conta que teve permissão para ver seu irmão, mas o cara, ao invés de ficar feliz, fica preocupado e pergunta à namorada se ela sabe onde vai encontrar Alexandre. Sorrindo, Dinah responde: não importa o lugar, Otávio. O importante é que eu vou poder ver o Alexandre, abraçá-lo. Se eu soubesse que era assim, que eu ia poder rever todas as pessoas que eu amo. Eu era tão idiota. Eu não acreditava. Intelectual, materialista, chata, incoerente ainda por cima.
porque eu não acreditava em nada e, ao mesmo tempo, ficava morrendo de vontade de te reencontrar. André aparece, acompanhado por Samuel, e chama Dinah para fazer a tal visita, mas a mulher quer saber se Otávio também pode ir. Otávio confessa que gostaria muito de ir com eles, pois queria rever seus filhos, e Samuel avisa que é o amigo quem decide se quer ou não fazer aquele passeio. E naquela noite, Alberto chega bem na hora em que Tato está saindo de casa e decide perguntar aos rapazes aonde ele vai. O rapaz decide ser grosseiro mais uma vez e diz: "O que você tem a ver para onde eu vou? Ou deixo de ir? Agora tem patrulha noturna, é? Sabe o que você podia fazer, Alberto? Você podia aproveitar essa tua queda para conselheiro e dar uns toques aí nessa senhora. Porque emprego está difícil, Alberto. E parece que ela está se esquecendo disso. Ela está dando muito palpite nos meus assuntos, está se metendo na minha vida, está escutando as minhas conversas. Ela é empregada aqui. Eu posso mandar ela embora se eu quiser. Eu sou o patrão aqui, né? Parece que não entende isso." Glória fica passada, e o médico pede a ela que não dê bola para as besteiras que o rapaz diz. Chorando, a mulher confessa que só não vai embora dali por causa de Dudu. Alberto, então, revela que está ali justamente para conversar com ela sobre um assunto muito sério, e a governanta fica ainda mais preocupada. E, enquanto, no andar de cima, Dudu se diverte brincando com seus amiguinhos, na sala, Alberto conta a Glória sobre o espírito de Alexandre e como ele está afetando muita gente, inclusive Tato, lembrando que Otávio ajudou a condenar o rapaz que jurou se vingar do advogado, antes de morrer. Glória fica apavorada com o que acabou de ouvir, mas decide perguntar por que o obsessor também se manda contra Dudu. Alberto então explica. Foi outra maneira que o Alexandre achou de se vingar do Otávio, atingindo, de uma só vez, os dois filhos dele. Um como agressor, o outro, tadinho, como vítima. Olha, vamos analisar essa mudança de comportamento do Tato. Não é que, de repente, de uma hora para outra, ele tenha se transformado em uma pessoa má. Isso não existe. O que acontece é que ele não sabe se defender da força do Alexandre e se deixa envolver. Entendeu? Mas ele sabe o que está fazendo. Porque a coisa é muito complicada. Muito complicada. O Tato é muito jovem, é imaturo. Ele sofreu uma perda muito grande. De repente, ele se vê dono dessa casa toda. Não tem nenhuma autoridade acima dele. Então, ele fica envaidecido. É até natural que aconteça isso. Uma pessoa imatura fica envaidecida. E o que o Alexandre faz aí? O Alexandre pega e usa essa vaidade boba do Tato como uma brecha para entrar na cabeça dele, para virar a cabeça dele. Então, sabe, envolve com maus fluidos, más vibrações, vibrações negativas. Faz ele dizer essas coisas assim, imperdoáveis, fazer coisas loucas. O Tato, eu tenho até pena. O Tato, um dia, ainda vai se arrepender demais dessas coisas que ele está fazendo. Nós devemos rezar, rezar, rezar muito, rezar, ter fé. Nós temos que acreditar que o nosso amor é maior do que o ódio do Alexandre. E Glória, meio confusa ainda com tudo aquilo, decide confessar o seguinte: pode até parecer estranho eu estar falando uma coisa dessas, mas, Alberto, eu fico até aliviada de não ser o meu Tato que está fazendo essas coisas horríveis, dizendo pra mim essas coisas horríveis. Eu vi esse menino desse tamanhinho assim, dei banho, troquei, botei pra dormir, eu ajudei a criar ele. Ele sempre foi tão bom, um menino carinhoso. Ele vinha todo dia do colégio, vinha correndo, entrava do colégio, passava por aquela porta, me abraçava, me beijava. O meu Tato, eu quero ajudar no que for preciso. Eu jurei que eu ia tomar conta desses meninos. Eu vou até o fim. Eu faço o que for preciso para afastar esse pesadelo dos meus meninos. Essa casa vai voltar a ser um lar. Deus há de nos ajudar. Thaís aparece chorando e pedindo para ir embora para sua casa. E Nori, se dizendo inocente de tudo, dedura o amigo e conta que foi Dudu quem amarrou a garota na cadeira com uma corda. Dudu se defende, dizendo que, na brincadeira, a menina era prisioneira do Japa, e não existe prisioneiro desamarrado. Alberto começa a rir e entra no meio da conversa, dizendo que está começando a entender aquele rolo. Nesse meio tempo, Tibério comenta com Carmen sobre o dia da criança e coisa e tal, mas se dá conta de que o casal está cansado e deixa os dois sozinhos. A moça avisa aos namorados que, no dia seguinte, recomeçam os exercícios da fono, mas o cara quer desistir de tudo. Carmen implora para ele não dar para trás naquela altura do campeonato, mas não consegue fazer o mascarado mudar de ideia, pois ele alega que a garota está perdendo seu tempo com ele. A moça não dá a menor bola e diz que os dois vão continuar juntos e coisa e tal. Sininha, que está no porão da pensão, organizando os brinquedos doados para o Dia das Crianças, pede à galera para dar uma paradinha e deixar os detalhes para o dia seguinte, lembrando que o dia vai ser corrido, pois é o dia do casamento de Fátima. Tibério aparece e Sininha percebe que o noivo está meio tristonho. Ela decide perguntar o que está acontecendo, e o cara então conta que Adonai quer ir embora, pois está convencido de que Carmen não o ama. A dona da pensão reclama,
dizendo que a vida é mesmo muito complicada, mas insinua que Tibério só quer saber das crianças e de Adonai ultimamente. O sujeito se defende, dizendo que o casamento deles ainda não saiu porque ela ainda não marcou a data. Mas Sininha deixa claro que não se trata daquilo e quer saber o que o namorado acha dela. Tibério enrola tudo o que dá, mas acaba largando um "eu te amo" e a galera bate palmas. Enquanto isso, no além, André e Samuel levam Diná aos Vale das Sombras para ver Alexandre. A mulher reclama da escuridão do lugar e o mestre explica que o vale é sempre assim. Samuel completa, avisando que os espíritos que vivem naquela região vivem mergulhados nas sombras. Diná, cada vez mais assustada, quer saber onde está seu irmão e André. Então, chama um outro irmão, mandando o cara ir chamar Alexandre. Nesse meio tempo, Theo diz a Lisa que quer se casar, e a mocinha fica emocionada. O cara demonstra toda a sua preocupação com a filha, que está sendo criada por Estela, que não tem voz ativa, e deixa a menina fazer o que quiser. A cabeleireira fica assustada e quer saber se eles vão conseguir dar uma boa educação a Patty, e o arquiteto diz que, do jeito que está a situação da filha, não dá para continuar. Agenor aparece na sala e Lisa conta aos pais, toda sorridente, que ela e Teodoro vão se casar. O motorista, depois de parabenizar o casal, lembra que seu casamento é no dia seguinte, porém demonstra não estar muito animado. E, para ficar sozinho com o genro, Agenor pede a Lisa que busque um cafezinho. Ele diz a Theo que ainda não conseguiu descobrir nada sobre o assunto do outro de sua filha, mas o arquiteto afirma que prefere encerrar aquele assunto por ali mesmo, de uma vez por todas. Agenor não aceita e diz que vai descobrir de qualquer maneira se a acusação que o rapaz fez é mesmo verdade, comentando que a moça tem algumas fraquezas, como a mãe. Sozinho com Lisa, Theo começa a rir e conta à namorada que Agenor a está vigiando. O rapaz muda de assunto e confessa estar se sentindo muito bem, afirmando que quer que agora seja tudo sempre daquela maneira. Enquanto isso, Naná arrasa na sua dança do ventre em um dos restaurantes em que se apresenta, enquanto Mauro a observa. A mocinha chega a se deitar na mesa do rapaz, que coloca dinheiro na cintura dela. Do outro lado, Bárbara comenta com Dedé que Mauro continua o mesmo cafajeste de sempre. E na casa de Alberto, a sessão espírita começa lendo uma oração que diz mais ou menos assim: Senhor, estavam em volta de ti 5.000 homens cansados e esfomeados, e lhes deste pão e peixe. Senhor, há agora em torno de ti mais de 1 bilhão de esfomeados e maltrapilhos, e não sabemos como socorrê-los. Nosso próximo mais próximo é toda a humanidade sofredora. Senhor, faz que não amemos somente com palavras, e eu, Senhor, que fiz eu para que esses infelizes se tornem homens. Senhor, desperta a consciência dos que se julgam civilizados. No Vale das Sombras, Diná começa a reclamar da demora de Alexandre em aparecer, e André pede que a mulher se prepare para ter uma grande decepção. Finalmente o rapaz aparece, e Diná, feliz da vida, decide ir aos encontros do irmão, mas ele a rejeita e afasta a irmã com um empurrão. Andressa e Raul avisam Guiomar que vão sair e não tem hora para voltarem para casa, esperando que a fazendeira crie a maior encrenca. Mas, para a surpresa de todos, ela dá a maior força aos casal. Os dois estranham, e Francisca comenta que Guiomar, de vez em quando, volta a ser o que era antes e pede a Andressa que converse com Alberto, pois tudo o que está acontecendo ali é bem mais sério do que ela pode imaginar. No Vale das Sombras, Alexandre diz à irmã que ela o abandonou por causa de Otávio. Diná tenta explicar que o advogado é seu eterno amor, mas o rapaz, feito um louco, diz: eles são meus inimigos, ele, o Theo e o Raul. Diná argumenta que tudo aquilo já acabou e ficou para trás, e agora é só alegria. Alexandre então decide fugir dali e sai correndo de volta aos Vale das Sombras, deixando Diná plantada, sem entender absolutamente nada. Diná vai atrás do irmão e Otávio tenta impedir, mas é contido por André, que manda o sujeito voltar e não ir atrás de sua amada, que se mete cada vez mais fundo no buraco onde seu irmão habita, tentando encontrar Alexandre novamente. Do alto de uma colina, Diná consegue ter uma visão geral do lugar e fica ainda mais apavorada. Enquanto isso, Otávio, preocupado, comenta com André que Diná sempre foi muito apegada ao seu irmão caçula e não tem a menor ideia do que o rapaz, mesmo morto, continua aprontando. Calmamente, o mestre responde que a mulher vai acabar descobrindo tudo. Diná finalmente consegue encontrar Alexandre, que a manda embora dali. Mas a mulher insiste e: eu vim até o inferno para te buscar. Você tem que vir comigo. Venha, meu irmão. A gente sai daqui juntos. Seu lugar não é aqui. Só antes de você querer sair daqui. Evoluir. Por favor. Estou aprendendo tanta coisa. Eu não sei como é que eu posso ter duvidado da existência da alma. Alexandre começa a rir e, depois de perguntar se a irmã já terminou o sermão, diz que ela continua sendo a mesma idiota de sempre. Do lado de fora, Otávio está cada vez mais ansioso com a demora de Diná.
mas André continua evitando que ele vá atrás da mulher. Enquanto isso, Dinah insiste em tentar convencer Alexandre a acompanhá-la, alegando que ele está ainda muito revoltado e coisa e tal, e o rapaz, sendo ainda mais irônico, responde: "Mas estou satisfeito. O que eu queria, eu acabei conseguindo." "Ah, não te contaram?" Dinah diz aos irmãos que não sabe do que ele está falando, mas conta que soube que ele voltou à terra e quer saber se o rapaz teve a oportunidade de ver toda a família, pois está morrendo de saudades deles. Alexandre, então, diz que viu todo mundo e comenta: "De acordo com as informações, a saudade acaba com o tempo. O lugar onde você está é o paraíso. Todo mundo é feliz. Eu não sei como eles estão. Eu não tenho ido em casa. Nada me prende lá. Mas parece que a mamãe está mal." Samuel e Daniel aparecem para buscar Dinah, mas ela avisa aos irmãos que não pretende sair dali, enquanto ele não disser como Maroca realmente está. O rapaz começa a mandar a irmã embora e some, sem deixar rastro. De volta aos nosso lar, a mulher comenta com Otávio que está com muita pena de seu irmão. Porém, o advogado afirma que o rapaz é o único responsável por estar naquele lugar. Dinah defende Alexandre, mas Otávio lembra que o rapaz só pensa em se vingar e ainda não percebeu que seu coração só carrega ódio. Porém, a mulher está mais interessada em saber como seu irmão conseguiu voltar para a terra e Samuel explica: "É que os espíritos inferiores, eles não sobem. Eles estão presos à terra." A mulher, então, conta que seu irmão acabou confessando que Maroca não está bem e afirma que precisa voltar à terra também, de qualquer maneira, pois precisa ver sua mãe.